Olá, gente, super boa tarde. Eu quero deixar uma palavra para vocês. O Senhor tem falado no meu coração, gente, por incrível que pareça. Eu acordei com essa mensagem no meu coração, não tenho certeza se foi de sexta para sábado ou de quinta para sexta. Eu sei que tem uns dias já que essa palavra está martelando no meu coração. E quando acontece isso, eu sinto que eu tenho que compartilhar, né, esta palavra, porque eu já li e reli algumas vezes. Desde o dia que eu acordei, o Senhor me deu essa palavra, eu já li ela algumas vezes, mas não saiu do meu coração. Eu o tempo todo estou meditando nessa palavra. Então eu entendo que o Senhor pode estar querendo falar com alguém através da minha vida. Essa palavra se encontra em Gênesis 38. Vai falar de Judá e Tamar. Gente, vai ficar essa bolinha? O meu óculos é da ring light, mas eu preciso do óculos, senão eu vou ficar assim, forçando a vista. Vai ficar feio. Gênesis 38 vai falar Judá e Tamar, é o título. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. Judá, né, foi o irmão de José, um dos irmãos de José, que vendeu ele como escravo, né? E a palavra de Deus aqui vai falar que eles tiveram 3 filhos. Judá teve 3 filhos com essa mulher chamada Sua, que ele se casou com ela. E Er se casou com Tamar, que era o primogênito de Judá. Er era o primogênito de Judá, que se casou com Tamar. Tamar era nora de Judá. E a palavra de Deus vai falar aqui em Gênesis 38, capítulo 7. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Com certeza, né, esse rapaz, ele vivia numa vida de mau caminho. E ele acabou morrendo antes do tempo, morreu jovem. Então, Judá disse a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela. E suscita a geração do teu irmão. Naquela época, né, lá no Oriente, lá em Israel, o irmão, né, quando o irmão morria e não tinha descendente, o irmão casava e aquele filho primogênito dele vinha passar a ser do irmão, para a geração do irmão dele não morrer. E Onã não quis fazer isso. Ele, toda vez que ele entrava a ela, tinha relação sexual, ele simplesmente ejaculava no chão, sabendo que se ela viesse a engravidar, esse primogênito não seria dele, seria a geração do irmão. E ele não queria isso, ele queria ter a geração dele na mente dele, né? Então, o Senhor o matou também. A palavra de Deus fala que o Senhor, isso foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor também o matou. E Judá tinha mais um filho, que era Sela. E ele era jovem ainda, não tinha mais que 10 anos de idade, então não poderia casar com ela. Sendo que, nessa ocasião, o sogro poderia ter casado com ela, né? E ter dado continuidade à geração do filho, porque nessa lei, nessa época, poderia fazer isso. Eu tô falando que eu li aqui a minha Bíblia de estudo e eu tive essa explicação. Então, ele quebrou esse mandamento. Mandou ela para casa do pai, deixou ela lá. Não deu ela um casamento pro filho mais novo e nem ele casou com ela. E ela ficou lá, na casa do pai dela, desamparada lá. Não podia casar, não podia fazer nada. A vida dela simplesmente estacionou, porque ela era uma viúva que não tinha descendência e nem ninguém casava com ela para dar continuidade à geração dela e ela ter alguém por ela. E ficou lá. Não podia casar com outra pessoa, porque antigamente se casava com a família, né? Ela, além dela ter casado e ser viúva 2 vezes, ela estava casada com a família. Ela não podia sair e casar com outra pessoa, senão ela seria vista como uma adúltera. Passou um tempo, a mulher de Judá, Sua, a mãe dos 3 filhos dele, veio a morrer. E falaram para Tamar que Judá estava subindo, ia passar no caminho da cidade onde ela morava, porque ele ia ver as ovelhas dele. Foi aonde que Tamar teve um plano, né? Eu acredito que ela sentou ali simplesmente para ver se realmente um menino já não tinha idade para casar, para ela ir atrás do direito dela. Aí vai falar aqui, ó. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e com o véu se disfarçou e assentou na entrada das suas fontes, então no caminho de Tina, porque via que Sela já era grande e ele não fora dada por mulher. E vendo Judá viu ela, nora dele, sentada no caminho. E ele achou, ela não falou, eu sou uma prostituta, estou aqui para me prostituir. Não. Ele viu ela ali sentada e ele achou que se tratava de uma prostituta. Né? E disse para ela no caminho: peço que me deixe entrar a ti, porque não sabia que era sua nora. E ela perguntou: o que me dará para entrar a mim? Ela fez essa pergunta para ele, né? Esperta, que já deu para ver que Tamar não era boba. Por mais que tentaram fazer ela de boba, deixar ela lá esquecida, ela não foi boba. Ela fez logo uma pergunta estratégica. E ele disse que daria um cabrito para ela, mas ele ia dar quando ele voltar. Então ela pediu um penhor, até que ele viesse. E ela pediu o lenço dele, e o seu anel e seu cajado. Depois que ele teve relação com ela, e deixou com ela o penhor, que foi o cajado e o lenço assinado por ele, ela concebeu. Ela engravidou dele. E ela botou a roupa dela de viuvez e voltou para a vida dela normal. Passou um tempo,
do tempo de 3 meses, que a barriga já está aparecendo, e o sinal da gravidez já estava, né, aparecendo, foram falar para Judá que Tamar adulterou e estava grávida da sua prostituição. Engraçado. Para ele cumprir o papel dele de sogro, que era dar o filho para ela casar e a geração dele, do filho dele acontecer, ele não teve rapidez. Mas para ele cumprir com justiça contra ela, ele foi rapidamente. Mandou trazer ela para fora para matá-la apedrejada. Quando ela saiu, ela disse assim: estou grávida, concebi do varão que é o dono desses penhores. Vê se você conhece. E ele viu que era dele. E ele falou: sabe o quê? Mais justa é Tamar do que eu, porque eu deveria ter dado ela ao meu filho. O que eu entendi dessa palavra, né? Primeiramente, uma situação muito difícil e complicada, porque uma pessoa que ela é viúva, nos dias de hoje, né? Que viúva tem pensão, viúva tem vários benefícios, as mulheres podem trabalhar, votar, empreender, respondem por si mesmo. Já é difícil ser uma viúva no dia de hoje, né? Porque as línguas, né, as pessoas têm de falar demais. Imagina naquela época. E ela não era viúva apenas uma vez, ela era viúva 2 vezes. Então, na mente do sogro dela, que não sabia que os filhos dele estavam se comportando mal diante do Senhor, ela era errada, ela era o motivo da destruição da casa dele. Ele teve medo de deixar o filho dela, o outro filho, casar com ela. Sendo que ela teve essa estratégia de sentar na beira do caminho. E o Senhor Jesus fez justiça por ela, porque em momento nenhum ela chamou o sogro dela para se prostituir, para se passar por prostituta, para ganhar descendência dele. Ela não fez isso, ela apenas foi, sentou na beira do caminho para falar assim: cara de pau, olha lá, o meu cunhado já é grande, já chegou o meu tempo de eu casar com ele, e ele não cumpriu. Mas o Senhor agiu por ela. Às vezes nós estamos em situações que vamos ser vistas com maus olhos, vai dar a entender que o problema está com a gente, que a nossa atitude está sendo errada, porque as pessoas só estão vendo o cenário exterior, não estão dentro da situação e não sabe quem está sendo mal aos olhos do Senhor por não cumprir o seu papel. E quando a pessoa vai e toma uma atitude de avançar, de romper, de tomar posse do que é seu, ela é julgada como errada, como prostituta que errou, como o mal está com ela, porque ela é viúva 2 vezes, então ela é o pivô disso tudo que está acontecendo. Mas o Senhor tinha um plano para a descendência de Tamar. Tamar fez parte da genealogia de Cristo. Judá, Jesus veio da tribo de Judá, descendente de rei Davi. Não só ela, como a prostituta Raabe também. Então, quando o Senhor tem algo para a nossa vida, não adianta ninguém tentar impedir. Não adianta ninguém querer ultrapassar, paralisar o plano do Senhor. Se é para ser seu, vai ser seu, porque o Senhor vai entregar na tua mão sem você precisar fazer esforço. Faz a tua parte, porque a parte dela de sentar na beira do caminho para ver o que estava acontecendo, ela fez. E o Senhor botou ela em evidência. Quem botou ela em evidência foi Deus. Não tem como dizer que não foi Deus, porque ela não sentou ali e falou: sou prostituta, não. E ela concebeu de primeira, porque a palavra vai falar que depois disso, Judá não conheceu mais ela. Nunca mais ele se deitou com ela, mas Deus honrou a geração. Deus cumpriu a palavra dele sobre a vida dela. E assim é na minha e na tua vida. Não adianta ninguém querer dar jeitinho para nos prejudicar. Quando Deus te dá o que é teu por direito, pode quem quiser ficar com raiva e achar que você não é merecedor, merecedora, achar que você tomou, que você roubou, que você enganou. Mas se Deus entregou na tua mão, é teu. Chegou o boato que chegou naquela vizinhança, naquele bairro, naquela família, foi que Tamar se prostituiu. Na vista do povo, Tamar tinha se prostituído. Mas diante de Deus foi feita justiça. E a palavra que importa no final, quem tem que entender, quem tem que saber é o Senhor. Se foi necessário Deus permitir o acontecimento, o cenário de filme de terror, porque isso aí foi horrível. Que história terrível. Mas o propósito aconteceu. E deixa quem quiser falar, quem quiser bater boca, dizer que Tamar está errada. Porque o importante que era ela gerar e fazer parte da descendência de Cristo foi feito. Não importa quem precisou se perder para isso acontecer. Não importa que ela teve que segurar o penhor do sogro dela. Não importa se ela teve que se disfarçar e ser tirada como uma prostituta. O que importa foi que o propósito de Deus foi cumprido na vida dela. E que ela em momento nenhum saiu da posição que Deus botou ela para estar. Porque ela pegou o que era dela por direito. Ela não tomou nada de ninguém. Ela não enganou ninguém. Ela não roubou ninguém. Ela simplesmente tomou posse de algo que era dela, que estava sendo retido por causa da maldade, do achismo do coração humano. Então fica com essa palavra, com essa mensagem, que operando o Senhor na tua vida, ninguém pode impedir. O Senhor cria situações que às vezes ao olhar do homem fica até feio pra gente. Mas se você está na posição que o Senhor te colocou, Ele te justifica, porque quando chamaram Tamar para apedrejar, ela tinha o penhor, e de mal falada, prostituta, na boca do sogro dela, ela teve que ouvir, e todos que estavam ali para apedrejar ela, que ela era mais justa do que ele.
porque ele não cumpriu o papel dele e ela foi e tomou posse. Então recebe da parte do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a tua vida. Fica com essa palavra em nome de Jesus, amém? Um beijo, fica na paz.